Mais uma vez estamos de volta falando de Jesus, falando das maravilhas da Bíblia. Porque a Bíblia é a nossa Constituição, a Constituição da Igreja deste país. Que nós estamos, irmãos, vivendo, andando em um país terreno, mas o nosso país é celestial. O nosso país é celestial. Porque Jesus disse: eis que o reino de Deus está entre vós. Se o reino de Deus está entre vós, nós estamos vivendo em um reino, em um país celestial. Então, mais uma vez, vamos falar de Jesus, que a coisa mais maravilhosa é falar de Jesus. Às vezes eu gosto de... Os meus assuntos mais, irmãos, se eu começar a falar de Jesus com um irmão, ou entre os irmãos, nós ficamos noite e dia. Porque o meu maior prazer é falar das Escrituras, falar de Jesus. Todos os livros são interessantes. Todos os livros esgotam e não se fala mais deles, nem se vende mais. A história universal esgotou. Eu tenho procurado a história universal, os exemplares da história universal, que são os 9 volumes de H.G. Wells, e não tenho encontrado. Os exemplares de Flávio Joséfos, a história dos Hebreus, também não se encontra mais. Então todos esses livros desaparecem. Somente a Bíblia permanece, porque é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Portanto, irmãos, esta é a nossa Constituição, esta é a nossa história, que nós devemos conservar conosco sempre. Mas nós vamos falar aqui, irmãos, dos pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tivera grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, dissera os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aqui está uma palavra lida a respeito do nascimento de Jesus. Mas o assunto que mais me empolga aqui, irmãos, que eu comecei a ler a palavra e Jesus me esclareceu, é a respeito dos pastores. Que o anjo veio aos pastores. Foi enviado aquele anjo aos pastores. Mas eu fico assim, comecei a meditar e perguntar: por que Deus não enviou o anjo ao palácio de Herodes? Não enviou aos sacerdotes? Não enviou a Pilatos e os grandes naqueles dias em Jerusalém e na Judeia? Por quê? Foi enviado aos pastores, ali no campo. Homens
de dores, sofrimento, estava no campo. Eu comecei a meditar e vi o privilégio que tem o pobre, a diferença que tem entre o pobre e o rico. Tem uma grande diferença do pobre para o rico. O rico tem de tudo, o pobre não tem nada. Mas os anjos, o Senhor enviou os anjos aos pastores para lhes revelar. Qual o motivo? Para que não fosse publicado o nascimento de Jesus aos grandes. Herodes não soubesse como ia nascer um rei em um lugar tão pobre, em uma manjedoura. Por que Jesus nasceu na manjedoura? Por quê? Jesus poderia ter nascido na casa de seus pais, em conforto, mas não. Por que não acharam lugar para ele na estalagem? Porque não tinha lugar lá. Porque Jesus não poderia ser anunciado. Que se chegasse aos ouvidos de Herodes, pronto. Quando os magos do Oriente chegaram em Jerusalém e perguntaram a respeito de Jesus, onde tinha nascido o menino, toda Jerusalém se perturbou com aquela notícia. Porque naqueles dias, irmãos, os grandes, as suas filhas eram guardadas. As suas filhas virgens eram guardadas, porque esperava que Jesus nascesse de família nobre. Alguém ia se casar com elas e Jesus ia nascer de família nobre, porque eles esperavam um rei terreno, não um rei divino, não uma pessoa divina. Esperavam um rei terreno para levantar o reino de Israel outra vez, para que o trono de Davi fosse levantado. Mas o assunto a respeito do trono de Davi é espiritual, não material. E Herodes falou para os magos: olha, vocês vão a Belém, vejam o menino e volte e nos fala onde é que ele nasceu, para que eu possa ir também adorá-lo. Mas o anjo do Senhor avisou os magos e eles voltaram por outro caminho. Por isso é que a notícia veio primeiro aos pastores que estavam no campo, homens sofredores, homens pobres. Jesus veio a eles. Mas o que nos interessa muito, o que é mais maravilhoso, é aquele coral de anjos, irmãos, que vieram cantar para os pastores. O pai do irmão Samuel, que já dorme no Senhor, o esposo da irmã Madalena, ele disse uma vez: eu queria ouvir apenas aquela melodia para me escrever um hino. Irmãos, que maravilha aquela melodia, aquele cântico que os anjos cantaram. Que beleza, que coisa deslumbrante. Eles cantando aquele coral de anjos, um exército celestiais. Que privilégio tiveram aqueles pastores, aqueles homens ali no campo. Foram os primeiros a ver aquele menino. Não foram os ricos que foi enviado, não foi aos poderosos, não foi aos sacerdotes, não foi ao rei que foi enviado, aquela notícia foi aos pobres pastores no campo. Que privilégio eles tiveram de ver o rosto de Jesus, aquele menino. Por isso que ele foi nascer em uma manjedoura. Em uma manjedoura. Por isso que tem um hino que se diz assim: não teve palácio no mundo, Senhor, nem honra lhe deram de Rei Salvador,
mas a manjedoura só pôde encontrar porque não havia mais um outro lugar. Não há lugar para Cristo em tua vida e lar. Terás então de ouvir dizer: no céu não tens lugar. Agradeço mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade que Ele nos dá. Irmãos, a maior maravilha é ser pobre e servir a Jesus. Eu fico pensando assim no dia do arrebatamento daqueles que vão ficar vivos no dia do Senhor. Nas comunidades, naqueles lugares de pessoas pobres. Que maravilha vai ser isso! E os ricos poderosos, de bairros poderosos, mansões, os maiores da terra, ver aqueles pobres saindo daqueles casebres, sendo elevados aos céus, e eles ficarem. Isto é muito maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade ao meu Senhor Jesus Cristo e quero continuar. Os irmãos continuem orando por mim, para que o Senhor me dê mais e mais sabedoria. Eu agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos vós. Amém, Senhor. Amém.